Paz de Deus, hamburgueiros, como é que vocês estão? Bora falar de Bíblia, bora falar de Jesus. Semana passada eu não consegui gravar por causa da chuva. Essa semana eu saí de casa hoje para gravar, chovendo, mas dessa vez eu falei, não, a chuva não pode me parar. Peguei o carro, vim pro parquinho do mesmo jeito, estou aqui, num bangalôzinho que tem aqui no parquinho. Só tem duas pessoas no parquinho, eu e o senhor que tá andando na chuva aqui para limpar, pegar as coisas do chão, papel, essas coisas. Tá andando com guarda-chuva na chuva, coitado. Só tem nós dois aqui, mas, não, na verdade tem mais alguém aqui comigo, Jesus Cristo. Tô sentindo a presença dele aqui para poder falar para vocês, glória a Deus. Então, gente, eu quero começar o vídeo de hoje relembrando o último vídeo que eu postei. Naquele vídeo eu falei sobre um testemunho, sobre um processo de conversão que está tendo aí com um amigo meu, que eu sempre falo da Bíblia para ele, da palavra de Jesus para ele, e ele teve uma experiência com Jesus, com Deus, recentemente. Uma pequena experiência, mas isso começou a transformar ele de dentro para fora, e glória a Deus por isso. Mas eu falei naquele vídeo sobre a principal razão dele e de outras tantas pessoas estarem longe da palavra de Deus, da presença de Deus, estarem longe do evangelho, estarem longe da igreja, que são instituições e pessoas que escandalizam a palavra, né? Instituições e pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, mas que manipulam a palavra para sua própria ganância, seus próprios objetivos, né? E que não representam o reino de Deus como deveria ser. Então, eu quero falar sobre isso com vocês hoje, né? Primeiro, eu quero dar a base bíblica. Então, a gente vai lá para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3, diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Vamos parar para pensar e analisar esse versículo. É muito importante quando a gente lê a palavra, meditar nela. Então, não damos motivo de escândalo a ninguém. Ninguém significa ninguém. Não importa se é seu amigo, se não é seu amigo, se te fez mal, se te machucou, se você está brigado, se está conversando, se não está, se é da mesma crença que você, se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico. Nós não podemos dar motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma. Ou seja, não importa o que aconteceu entre vocês, né? Como eu já disse, se é seu amigo, se não é, se te feriu, se não te feriu, se faz parte do seu dia a dia, da sua família ou não, enfim, em circunstância alguma. Por quê? É por nossa causa? Para que a gente fique bem? Para que a gente se dê bem com todo mundo? Não. É para que a palavra que nós carregamos, para que o nosso ministério, para que Jesus Cristo não caia em descrédito. Então, a base bíblica está posta. O apóstolo Paulo escreveu 13 dos 66 livros da Bíblia. É o maior apóstolo de Jesus, eu acho, porque ele comandou a doutrina cristã durante muito tempo, e tudo que ele nos deixou escrito hoje ainda é a base para que a gente... Os livros que ele deixou escritos são os livros que mais doutrinam, eu acho, na Bíblia, que mais falam do comportamento que nós devemos ter. Então a base bíblica está posta. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que Jesus, para que o ministério, para que a palavra, para que o reino de Deus não caia em descrédito. Então, essa é a determinação bíblica. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos em guerra espiritual. Eu já falei isso aqui no canal em outros vídeos, né? É literalmente uma guerra do bem contra o mal, né? Deus quer te levar para a eternidade, quer que você esteja lá com Ele, e o diabo quer te levar para o inferno, quer a todo custo que você perca a sua vaga na eternidade, né? Então é uma guerra onde é interessante a gente pensar que nós somos o campo de batalha, né? Porque a luta espiritual acontece dentro de nós, a luta entre o bem e o mal, é bem isso mesmo, bem e o mal, Deus e o diabo, ela acontece dentro de nós. Nós somos o campo de batalha e ao mesmo tempo nós somos o prêmio final, né? Porque aquele que vencer essa batalha vai levar a nossa alma, nosso espírito, certo? Então, quais são as estratégias de cada lado, né? E aí que eu entro na questão do escândalo. Uma das principais, se não a principal estratégia do inimigo para que você perca a eternidade, porque olha só, o objetivo do diabo, o diabo, ele é nosso adversário, ele não é adversário de Deus. O diabo é servo de Deus. Se Deus der uma ordem, ele obedece, simples assim,
né? O inimigo de Deus é o dinheiro, né? É o amor das pessoas ao dinheiro que coloca isso à frente, que coloca o dinheiro à frente do reino de Deus, à frente da palavra. Na Bíblia está escrito que não podereis servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o Deus das riquezas. Então, o adversário de Deus não é o diabo, o adversário é nosso diabo. E qual que é o objetivo dele? Não é te ver sofrer aqui, né? Ele te ver sofrer aqui, vamos supor que você tenha uma vida miserável aqui, porque ele te fez sofrer aqui, mas de alguma forma você foi salvo. Ele não atingiu o objetivo dele, porque ele te ver sofrer aqui é passageiro, e não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é fazer você perder o que é eterno, não o que é passageiro, né? Então, qual que é a principal estratégia dele para atingir esse objetivo? As ofensas e os escândalos. Se não for a principal, com certeza é uma das. Por que o diabo usa tanto as igrejas para escandalizar a palavra? Porque é dentro das igrejas que acontecem os maiores milagres na vida das pessoas. É dentro da igreja que os dons e bênçãos divinas são distribuídos na vida das pessoas, né? É dentro da igreja que você fortalece a sua fé e a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Então ele vai usar as igrejas para te afastar das igrejas. Ele vai usar as igrejas para te escandalizar sobre o que é dito lá, sobre o que é vivido lá. Por que o diabo usa os pastores para escandalizar tanto? Para que as pessoas tenham esse estereótipo de que o pastor só quer o seu dinheiro, de que o pastor é ladrão, é ganancioso. Porque é da boca dos pastores que saem as profecias para a vida das pessoas, né? É da boca deles que o reino de Deus é bendito na terra. É da boca dos pastores, da boca dos profetas de Deus que saem cura, libertação, que saem direção para a vida das pessoas. Então, obviamente, ele vai querer colocar os pastores em descrédito, os homens de Deus em descrédito, usando alguns que se dizem pastores para escandalizar a palavra e o reino. É uma estratégia do inimigo muito comum e é muito antiga. Por quê? Porque nós temos em relação ao diabo, como eu falei, ele é nosso adversário. E nós temos uma desvantagem em relação a ele que é muito grande. Por quê? Porque o diabo está aí conhecendo a humanidade, nos conhecendo há mais de 3.000 anos. Então ele sabe exatamente o que funciona e o que não funciona para nos afastar de Deus, né? Ele sabe exatamente o que vai ter efeito no nosso coração, na nossa fé, o que vai abalar nossas emoções para nos afastar de Deus, né? Mas ofensa e escândalo não é só isso, não é só o que ele usa, não é só o que ele faz com as instituições e pastores, né? Ofensa e escândalo são mentiras que as pessoas usam para te prejudicar, calúnias, difamações, a altivez, o orgulho, que é o pai de todos os pecados, porque de um coração orgulhoso provém todos os outros pecados, né? A arrogância, a resposta maledicente, né? O desprezo, né? O julgamento ao próximo, tudo isso são motivos de escândalo e ofensa que o diabo usa, estratégias que o diabo usa para nos afastar da palavra, né? Porque cada princípio que nós quebramos, nós estamos um pouco mais longe de Deus, estamos com menos comunhão a Deus, e aí o diabo está mais perto de conseguir o objetivo dele, que é fazer nós perdermos o que é eterno, né? No momento que tudo isso que eu falei, mentira, orgulho, altivez, no momento que tudo isso entra no seu coração, ele conseguiu o que queria, né? Você está tomado por escândalo, você vai estar quebrando princípios, e consequentemente você vai estar mais longe de Deus, né? Porque cada escândalo, é verdade, eu até escrevi isso aqui, ó, cada escândalo que você guarda no coração continua um ciclo de ofensa para alguém, porque um coração ofendido vai gerar mais ofensas, vai responder com mais ofensas, vai responder com mais escândalo, né? E aí tem uma passagem aqui que agora que a gente já sabe a principal estratégia do diabo, que é a ofensa e o escândalo, eu quero ler uma passagem com vocês aqui que é Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 5. E disse Jesus aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma modiatáfona, que é uma pedra, vamos falar é que essa linguagem é mais difícil, mas uma pedra, né, algo muito pesado, e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Vou parar aqui então, Lucas, versículos 1 e 2. É muito importante a gente entender essa passagem, né? O escândalo e a ofensa, ela é inevitável na vida do crente.
inevitável na nossa vida. Vai acontecer, vai chegar em nós. Mas aqui tem uma repreensão muito importante. Ai daquele por quem vierem, porque é melhor que se pusessem uma pedra e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. O que é uma pedra, você amarrar uma pedra no pescoço e ser lançado ao mar? O que significa isso? Significa morte, significa suicídio, significa inferno, perdição eterna. E aquele que leva um escândalo, aqui está dizendo que aquele que leva um escândalo e uma ofensa na vida de outra pessoa, é melhor que você amarre uma pedra no pescoço e morra. É melhor o suicídio do que isso. Então olha o quão grave é, olha o tamanho do pecado, olha o tamanho da perdição, da iniquidade que você está trazendo para dentro da sua vida, para o seu coração, quando você vira motivo de escândalo na vida de uma pessoa, né? Se você não tem nenhum propósito na sua vida, lá no livro do... Acho que se eu não me engano está em Romanos, o apóstolo Paulo fala que se você não... Romanos ou Coríntios? Me deu um branco agora, mas se você não tem nenhum propósito na sua vida, seja o seu propósito não ser motivo de tropeço nem escândalo na vida de ninguém. Olha o quão grave é isso, né? E aí, aqui ele continua a passagem. Olhai por vós mesmos, prestai atenção no que você está fazendo, né? No que você é para a vida das pessoas. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdão, gente. Perdão é um pecado. Se você não perdoar aquele que te ofendeu, Deus não te perdoa. Então, o perdão, ele é um exercício constante, diário, porque as ofensas chegarão. As ofensas são inevitáveis e você vai ter que exercitar o seu perdão, porque a palavra diz que você tem que perdoar. E se pecar contra ti 7 vezes, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Tem que perdoar 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes for necessário. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé, ou aumenta a nossa fé. Aí a gente chega num ponto muito importante, a importância da fé. A fé é importante para tudo, para perdoar, para não causar ofensas, para você ser motivo de edificação, para você somar na vida das pessoas. Você tem que estar fortalecido na sua fé, você tem que crer na palavra, crer na instrução de Deus para segui-la. Se você não tiver fé, se você estiver fraco na fé, e não crer na palavra, como você vai segui-la, né? Ninguém consegue seguir aquilo em que não acredita e não tem fé. Então a sua fé tem que ser fortalecida e exercitada todos os dias, né? E como que a gente fortalece a nossa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar em contato com Deus todos os dias, precisa ouvir a palavra, precisa se alimentar da palavra, precisa alimentar o seu espírito, porque os escândalos e ofensas vêm pela carne, e a fé, a palavra de Deus, vem pelo espírito, né? Você consegue segui-la se o seu espírito estiver mais forte do que a carne. Mas se você fortalece só a sua carne, ouvindo coisas que não provêm de Deus, vendo coisas que não provêm de Deus, a sua carne vai militar contra o espírito, vai se sobrepor ao espírito e vai te levar a ofensas e escândalos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com escândalos e ofensas, porque, como eu disse no outro vídeo, essas pessoas que vivem assim, que escandalizam o evangelho constantemente e que por causa delas outras pessoas não estão vivendo o que deveriam estar vivendo com Cristo, essas pessoas serão cobradas. A palavra diz que é melhor a morte do que escandalizar outras pessoas. Você está retirando da vida das pessoas Jesus Cristo, retirando da vida de outras pessoas a palavra, deixando de fazer com que essas pessoas vivam o que Deus tem para elas e, acima de tudo, deixando de edificar o corpo de Cristo, edificar o reino de Deus, levar o reino de Deus e a palavra adiante. Então, quando você é motivo de ofensa e de escândalo e afasta alguém da palavra, é algo muito grave, gente. Nós temos que olhar para nós mesmos e estar atentos a isso. E aí a gente já falou aqui da estratégia do inimigo, que é a ofensa e o escândalo. Mas e a estratégia de Deus, né? Tá aqui nesses mesmos versículos, né? A palavra de Deus, Deus instituiu a palavra e a igreja para curar o seu coração, né? Você alcança a cura, a libertação do pecado, da iniquidade, de todas as coisas que te
enfraquecem emocionalmente, enfraquecem a sua fé através da palavra da igreja. E aqui os versículos 3, 4 e 5 que eu já li são a receita, o antídoto, a estratégia de Deus para combater essa estratégia do inimigo, que é o quê? O perdão e a fé, né? É preciso aprender a perdoar, você tem que aprender a deixar para lá. Não se preocupar com o que pensam de você, não se preocupar com rótulos, né? Por que é difícil a gente dar a outra face? Por que é difícil a gente perdoar tantas vezes a mesma pessoa? Porque você se preocupa muito com o que as outras pessoas pensam de você, né? Estou fazendo papel de bobo, eu estou sendo ingênuo, estão caçoando de mim pelas costas porque as pessoas pisam em mim, eu continuo perdoando, eu continuo aceitando. Você se preocupa com os rótulos, né, que as pessoas têm de você quando você segue a palavra, né? Muitas coisas que a palavra te pede para fazer é visto pelos homens como ingenuidade, como você fazer papel de bobo mesmo, né? Só que em vez de se preocupar com os rótulos que as outras pessoas dão para você, você tem que se preocupar com o rótulo que Deus está dando para você. Porque quando você segue a palavra e você segue a instrução divina, as pessoas estão achando que você é bobo. Deus está achando, olha como ele é forte, como ele é corajoso, como ele é obediente, como ele é um filho amado em quem me comprazo, como ele falou para Jesus, né? Então, há dois rótulos que estão sendo rotulados a você, dados a você quando você segue a palavra, quando você segue a instrução. Há dois rótulos que são dados a você quando você obedece a palavra de Deus. Um rótulo é o rótulo do homem, o rótulo de bobo, de ingênuo, de não, pra mim não dá, isso não tem como seguir isso, eu vou fazer papel de bobo perante as pessoas, o que as pessoas vão achar de mim. O outro rótulo é o rótulo divino que vem para sua vida, um filho amado, obediente, corajoso, porque para seguir a palavra tem que ter coragem, um filho de fé, um filho amado em quem me comprazo. Então, qual é o rótulo que você vai trazer para a sua vida, que você vai dar valor, né? A força do evangelho, a força da palavra, a força dessas instruções divinas que a gente tem na palavra, são a única coisa que pode blindar o seu coração dos escândalos que a vida vai trazer para você. Então a vida ela vai te trazer muitos escândalos, muitas coisas ruins, muitas ofensas, a ofensa que é inevitável, o mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições, a Bíblia traz inúmeras previsões de que os problemas, os rótulos, as ofensas vão chegar na sua vida, né? Mas o Evangelho de Cristo foi deixado para nós, a Bíblia, as instruções de Deus foram deixadas para nós, para que a gente blinde o nosso coração. Então é um exercício diário, né? Se o inimigo tem a vantagem de conhecer a gente há milênios e saber tudo aquilo que atinge a nossa vida, o nosso coração, nós temos a vantagem de conhecer a palavra, né? Que é eterna, que é imutável, está dando certo há mais de 3.000 anos, vai continuar dando certo, ela é imutável, não há sombra de variação no nosso Deus, ele não muda, ele é fiel, ainda que nós não sejamos fiéis, ele permanece fiel. Então a palavra é imutável e ela cura os nossos corações das acusações do diabo, das ofensas do diabo, dos escândalos que o inimigo traz para a nossa vida. Então ele tem a vantagem de nos conhecer e saber o que funciona. Nós temos a vantagem de também conhecer e saber o que funciona para nos curar disso, né? Está aqui, está na palavra, né? Eu sempre digo que as únicas coisas que talvez não as únicas, mas o maior impedimento que nos impede, o maior impedimento, redundância, né? Mas os maiores impedimentos que nós temos para acessar as bênçãos de Deus para a nossa vida, a maior barreira que nós temos para alcançar as bênçãos de Deus para a nossa vida, somos nós mesmos, né? Nós tendemos a pensar apenas na vida aqui, nessa passagem que a gente tem aqui na Terra, nesse momento passageiro aqui. E a gente tende a perder de vista a eternidade, né? A gente tende a perder de vista o que realmente importa, né? A gente perde de vista o nosso galardão lá no céu, porque essa passagem que a gente tem aqui ela é muito curta. Se a gente parar para pensar, o que são 70, 80 anos em relação à eternidade? Algo que não tem fim, não tem começo, não tem fim. Então, 80 anos aqui, 60, 70, se muito,
não é nada, é uma passagem, mas a gente tende a pensar só aqui, só na vida daqui da terra, só nas coisas daqui e perde o foco daquilo que é eterno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Esteja alerta, esteja vigilante e não permita que o seu coração fique cheio de escândalos e ofensas, porque isso te leva para longe de Deus e isso te afasta do que realmente importa, que é as coisas que são eternas e não as coisas que são passageiras. Amém? A palavra de hoje vai ser um pouquinho mais curta, porque, enfim, né? Tô num clima aqui difícil, tá ventando, tô tendo que segurar a câmera aqui, mas eu precisava muito vir aqui falar isso pra vocês, porque é uma palavra que estava dentro do meu coração já desde a outra semana para falar pra vocês. Estejam alertas, estejam vigilantes, foco naquilo que é mais importante, que é as coisas eternas, as coisas de Deus, e não se esqueça de se alimentar da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a mente de Deus, né? A Bíblia é a mente de Deus, os pensamentos, uma pequena fração apenas, mas é a mente de Deus, os pensamentos e as instruções, a voz de Deus para nós aqui nessa vida, na terra. É a voz de Deus que Ele deixou para nós, para que a gente saiba valorizar o que realmente tem valor, para que Ele vença a batalha, para que nesse campo de batalha que somos nós, para que Deus prevaleça, para que as coisas eternas prevaleçam, para que o nosso coração esteja blindado das ofensas, dos escândalos, e para que a gente possa alcançar o prêmio que realmente importa, que é a coroa de vida, que é estar com Ele na eternidade. Nosso foco tem que ser esse. É claro, a gente quer uma boa passagem aqui, todos nós queremos. É do interesse de Deus que nós tenhamos uma boa vida aqui, que nós tenhamos resultados, porque a árvore é conhecida por seus frutos. Então, quando nós temos bons resultados, nós temos algo de bom para mostrar aqui, é o nome de Deus que tem que ser glorificado. É o nome de Deus, a honra e a glória é toda dele, e o nome dele é glorificado através da nossa vida, através da nossa história, através do nosso testemunho. Então, é do interesse dele que nós prosperamos, que a gente tenha prosperidade aqui, mas que isso não seja o foco principal, isso não pode ser onde o seu coração não pode estar só nisso, o seu coração tem que estar nas coisas que são eternas, porque a luta real é essa, a luta de Deus e do diabo, que é nosso adversário, a luta deles é para nos levar para a eternidade, ou com Deus ou com o diabo, ou no céu de glória ou na perdição. Então, essa é a verdadeira luta, né? Muitas vezes as lutas da terra tiram o nosso foco da verdadeira luta, da verdadeira batalha, do verdadeiro prêmio. Então, estejam atentos, tomem cuidado, não sejam motivo de escândalo e de ofensa a ninguém, porque, como diz a palavra, é melhor a morte do que isso. Então, procure sempre edificar a vida das pessoas, procure sempre ter uma palavra de conforto, que acrescente, que some na vida das pessoas, né? Provérbios diz que a palavra bondosa ela é um refrigério para o coração, mas o falar perverso desanima o espírito. Então que a gente não seja motivo de desânimo no espírito de ninguém, na alma de ninguém, mas que a gente seja refrigério e alívio para quem precisa, amém? Alimente-se da palavra, alimente sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé você não vai conseguir seguir a instrução de Deus, seguir a palavra. Então alimente sua fé, seja próximo de Deus. É isso. Fiquem todos com Deus, que vocês tenham uma boa semana, né? Deus abençoe a semana de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, se vocês acham se foi edificante, se fez sentido para vocês, se vocês conhecem alguém que precisa ouvir essa palavra, se vocês conhecem alguém que está no escândalo, ou que está com o coração ofendido, compartilhe o vídeo, mande o vídeo para ele, curta o vídeo aqui no canal, porque se você curte o vídeo, o YouTube entende que é relevante e manda para mais pessoas. E quanto mais pessoas forem atingidas pela palavra de Deus, melhor. Amém? Então fiquem com Deus, muito obrigado a todo mundo. Se você chegou até aqui, um abraço no seu coração, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe. Amém.